Hoje eu tô aqui nesse lugar, é Eunápolis, Bahia. Um lugar que Deus usou para me trazer de volta. Um lugar que eu vim, larguei tudo que eu tinha, minha casa, meus trabalhos, meu concurso público de mais de 20 anos na UNEB, pedi exoneração, fiz loucuras que nem eu mesma consegui entender o que eu tava fazendo, larguei tudo para vir para cá. E aqui eu tive o encontro com Deus. Então hoje eu entendo por quê. Que loucura foi essa que eu fiz, e o porquê que eu fiz essa loucura. E Deus abençoou muito minha vida enquanto eu estive aqui e continua abençoando. Mas foi uma transformação muito grande de lá pra cá. Em 2018, eu vim morar aqui e conheci pessoas incríveis que me apresentaram a glória de Deus. Pessoas que foram usadas por Ele para me trazer de volta. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma. E hoje eu tô aqui, continuo vindo, trabalhando, dando minhas aulas na Universidade do Estado da Bahia, mas eu não sou mais a mesma que em 2018. Glória a Deus por isso, porque Ele me tocou, porque Ele me transformou, tem transformado a cada dia, é um processo contínuo. Foi um processo que começou em 2018, quando Ele me trouxe de volta para casa dele, quando Ele começou a fazer tudo para preparar o ministério que Ele tem para mim. E a partir daí, quando eu voltei para Salvador, eu comecei a frequentar uma igreja, a Igreja Batista. Eu comecei a conversar com pastores, porque eu não conseguia, mesmo meu irmão sendo pastor, eu não conseguia ser assídua na igreja, eu não conseguia me vincular, eu não conseguia estabelecer relações, porque a igreja já tinha me feito muito mal. Eu não queria voltar para aquele lugar. Mas eu vi os meus filhos crescendo e senti o desejo de que eles recebessem a unção de Deus, porque eu sabia que era o único caminho. É o único caminho, não tem outro. E eu já me condenava por estar no inferno de acordo com as coisas que eu já tinha feito pela carne. Eu não me sentia mais digna de ser perdoada por Deus, porque eu sabia o que era certo e eu fazia tudo errado. Mas eu queria que Ele agisse na vida dos meus filhos, por isso eu voltei, clamando, pedindo a Deus que arrumasse primeiro a minha casa. E foi isso que Ele fez. Glória a Deus por isso. Ele foi arrumando. Colocou pessoas incríveis na minha vida para me fortalecer na fé, para me ajudar na caminhada, para me ensinar, para me mostrar o que é viver uma vida aos pés de Cristo. Pessoas que me acolhem aqui em Eunápolis até hoje, e outras pessoas também que Ele colocou lá em Salvador. Foram muitas renúncias. Eu mudei completamente minha vida de lá para cá. E mais fortemente de um ano para cá, quando eu comecei a me firmar na igreja, participar dos grupos de comunhão, grupo de discipulado. E no primeiro encontro do grupo de discipulado, que faz um ano, foi em março do ano passado, ontem o Facebook me lembrou a foto que eu publiquei sobre esse dia. Foi um grande dia. Eu cheguei na casa de Dani, uma irmã, para participar desse primeiro encontro, que foi um café com as mulheres do discipulado. E logo quando eu ingressei na casa dela, quando eu passei da porta, eu tava com um colar cheio de cordas de pérola. E esse colar, ele se arrebentou na porta da casa dela, me fez passar uma vergonha enorme, porque sujou tudo, era pérola para tudo que era lugar. Eu nem conhecia ela, tava chegando naquele momento. Enquanto nós ainda estávamos catando as pedras que estavam no chão, né, as pérolazinhas, o cachorro que ela tinha, um cachorro pequeno, começou a se revirar, foi se revirando, até que chegou na área gourmet, se bateu no centro da mesa, derrubou um vaso de flor, foi terra para tudo que foi lugar. E assim foi que eu comecei a minha caminhada pela glória de Deus naquele lugar com aquelas irmãs. Foi muito forte. De lá para cá, em um ano,
eu não me reconheço mais. Eu não sou mais a Aline. Eu sou uma filha de Deus, uma pessoa instruída por Ele, capacitada, uma pessoa que busca viver em obediência à palavra, uma pessoa que clama todos os dias de joelho, uma pessoa que vive em oração, uma pessoa quebrantada, totalmente quebrantada para fazer a vontade de Deus, com espírito humilde. Eu quero que Ele me use, eu quero que Ele me capacite. E Deus tem feito muitos milagres na minha vida. Em setembro do ano passado, eu participei de um congresso de mulheres chamado Como Baixe. E ali, realmente, eu senti o amor de Deus. Aquele foi um momento que ali realmente não tinha mais como voltar. Foi aquele momento assim que daqui pra frente não tem mais como eu voltar a ser a Aline que eu era. E ali eu me firmei, naquele momento, naquele congresso, ouvindo tudo que eu ouvi. Deus falou profundamente no meu coração. Mensagens que ficaram para fortalecer a minha alma. Como Deus continua assentado no trono. E lá a pastora Soraya falando sobre isso, tocou demais em mim, porque apesar de tudo que eu fiz, Deus continua assentado no trono. E Ele me recebe do jeito que eu sou, como eu estou. E eu senti esse amor dele, assim, por mim, aquele amor forte, aquela coisa que eu nunca tinha sentido antes. E isso me transformou, quem nos transforma é o amor de Deus, não é o medo de ir pro inferno, como antes. Eu já tinha me batizado quando eu era jovem, pelo medo de ir pro inferno, mas eu não sentia a presença de Deus, eu não sentia a manifestação do Espírito Santo, eu não sentia esse fogo que eu sinto hoje, essa vontade de falar dele, por ele, de honrar ele, somente ele. E naquele dia eu senti isso muito forte. De lá pra cá, o processo foi intensificando muito mais. Deus tem falado comigo diariamente, Deus tem respondido as minhas súplicas. Deus tem me proporcionado experiências sobrenaturais incríveis, que eu não tenho nem como descrever. Não existem palavras pra gente descrever o sobrenatural de Deus. Aí tudo que eu peço é viver em obediência hoje. O que eu mais quero, porque isso não tem volta. O que eu mais quero é estar na tua presença, Senhor, é sentir essa tua glória, é sentir essa tua presença, Senhor, que o Senhor derrame a tua glória sobre todos os lugares onde eu passar. Me usa, Senhor, faz através de mim, ó Pai, porque não tem nada a ver comigo, tem nada a ver com a minha reputação, é sobre o meu caráter com Cristo, firmado em Cristo. E Deus recentemente falou comigo que me tirou muitas coisas, né? Ele foi tirando vontade de muitas coisas que eu tinha. Mas uma das coisas que me chocou muito foi sobre o meu cabelo. Quando ele falou pra mim que não era mais pra eu cortar meu cabelo. Isso doeu, porque eu sempre mantinha meu cabelo curto. Eu não gostava de cabelo longo mais. E a gente sabe que essas mulheres que pintam cabelo de loiro, eu pinto meus cabelos desde os 17 anos. Não é fácil manter cabelo longo, né? Quebra muito. Então eu sempre tive a facilidade de cortar meu cabelo e me achava bem com cabelo curto. E aí Deus pede para que ele tire a vontade. Primeiro ele tirou a vontade de que eu cortasse cabelo. Depois ele usou mais 2 pessoas para me falar que ele não quer que eu corte meu cabelo. E é assim que ele faz, ele confirma, ele testifica, pra gente não ter dúvida, pra gente ter clareza do que ele quer pra gente. Eu tô sendo obediente, tô deixando esse cabelo crescer. Deus sabe que pra mim, se fosse pra manter curtinho ou até raspar alguma vez, seria muito mais fácil. Mas pra deixar crescer, agora eu vou ter que assumir meus cabelinhos brancos. Não dá mais pra ficar pintando. Mas ele já tirou minhas unhas postiças, ele tá tirando um monte de coisa. E eu louvo a Deus por isso, eu agradeço, porque eu quero que Ele faça, eu quero viver em obediência, eu quero fazer tudo como Ele quer, porque eu tenho a plena convicção de que os planos dele são perfeitos, de que Ele age poderosamente, que a mão dele é forte, que Ele sabe o que é melhor para mim. E é nessa convicção que
Eu quero viver em obediência, eu quero ouvir os chamados, eu quero atender aos chamados. Eu quero continuar tendo essas experiências maravilhosas que eu tô tendo. Sentir isso que eu tô sentindo é o que eu quero, só o que eu quero pra minha vida hoje, pra mim, pra minha família e pra todos, porque não tem outro caminho. Eu quero viver em obediência, eu quero subir ao monte. Deus já me levou pro monte algumas vezes, mas Ele já me revelou também que o monte existem vários montes e que a gente precisa levantar esse clamor em todos os lugares que nós estivermos, que esse lugar seja sempre santo, que ele seja sempre limpo, que não tenha impurezas, que seja para Ele, que seja sobre Ele, é tudo sobre Ele, não tem nada a ver com a gente. Quando nós conseguimos entender isso, que tudo é Ele fazendo através da gente, que não tem nada a ver com a gente, nós não somos nada. É muito mais fácil, fica tudo mais claro pra gente entender. Eu quero que Deus tire todos os meus medos, porque eu quero receber aquela unção poderosa que Paulo recebeu na Arábia. Eu quero ver a face de Deus como Moisés viu. Eu quero profetizar como o profeta Ezequiel, trazendo ossos secos à vida, trazendo vida aos ossos secos, espírito aos ossos secos. Que loucura, é muita loucura. E eu não ligo mais se me chamam de louca. Aliás, eu nunca eu nunca tive esse medo, assim, de testemunhar. Desde quando eu comecei a sentir isso muito forte, eu já comecei a falar aqui nas redes sociais, fazer vídeos, porque eu nunca tive esse medo de que as pessoas zombassem. Nunca tive, apesar de que eu sei que recentemente, na verdade, eu soube que minha família tava me monitorando para ver se eu não tava enlouquecendo. Mas eu afirmo para vocês que é loucura, é loucura. Para a mente humana, para a natureza humana pode ser loucura. Mas para Deus é a manifestação do poder dele. É a glória de Deus aqui. É o reino de Deus sendo derramado sobre nós. Ezequiel profetizou como Deus ordenara e os ossos secos voltaram à vida. Não é sobre a reputação de Aline, é sobre o caráter de Aline sendo transformado por Deus. É um processo que muitos terminam caindo porque cedem a preocupações, cedem às distrações que são muitas nesse mundo. Cedem a coisas como dinheiro, fama, aceitação pessoal. Não é fácil, é difícil renunciar e viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós temos muitas tribulações nesse mundo. Jesus nos avisou que nós teríamos tribulações. Nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, então a gente não pode ter medo. Nós precisamos derrubar os postes, como o Gideão fez. Nós precisamos, gente, tirar todos esses falsos profetas, esses falsos deuses da nossa vida, porque só existe um Deus e não há outro. E Ele é forte. Elias zombou dos profetas de Baal, porque eles não, pela incapacidade deles de fazer chover, que o nosso Deus, Ele é presente, Ele é vivo, Ele tá aqui. Ele fala conosco, Ele fala diretamente com a gente. Ele faz chover, Ele para a chuva, Ele ouve os nossos clamores. E a vontade do meu coração hoje é que a nossa alma grite por aqueles que ainda não ouviram a voz do Senhor, por aqueles que não conseguem enxergar a presença de Deus, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ouvir o que Deus tem a falar. E a minha vontade é essa, é que Ele inunde, que todos nós sejamos inundados pela glória de Deus. Vamos clamar por isso, meus irmãos. Vamos viver isso, viver a glória, porque a glória é somente de Deus. Amém?